vão apresentar o artigo deles, tá? Vocês têm até 15 minutos. Tá bom, obrigado. Boa noite, me chamo Flávio Marcos, sou estudante de Ciência da Computação. A gente vai apresentar sobre o Kansat. Tá? Aqui são os tópicos que serão abordados conforme estamos apresentando. O que é o Kansat? O Kansat ele é um satélite, ele é um satélite único do acrônimo CAN, que é lá em inglês, e SAT. Okay? Ele é um satélite de miniatura projetado para caber no volume e dimensão de uma lata de refrigerante. Okay? O Kansat ele é totalmente adaptável. Ele pode ser tão flexível que você pode transformar o Kansat em um CubeSat. Ele é basicamente um Kansat, só que dentro de um cubo. Os componentes dele, por assim vai. Aqui tem dois exemplos do que é um Kansat, certo? Tem o exemplo do Kansat da ESA e o Kansat do... Aqui eu não consigo chegar, mas é um Kansat do Canadá, certo? O Kansat, ele é, como eu disse antes, ele é totalmente adaptável. Ele é feito de microcontroladores e sensores. O microcontrolador, ele é basicamente um mini computador, certo? Ele tem um processador, tá? Um único núcleo, tem memórias. Aqui tem três tipos de microcontroladores que a gente pode ser desenvolvido no Kansat. O Arduino, o Node MCU, que é o X82, e o Raspberry Pi. O que a gente está usando no nosso projeto é o Node MCU e o Raspberry. O Arduino ele pode ser programado na linguagem C, igual o X32 ou o 8266. Já o Raspberry Pi pode ser tanto em C quanto em Python. Agora eu vou falar um pouco sobre sensores. É o que permite o Arduino, os microcontroladores, eles sentir, por assim dizer. Nós humanos sentimos calor, frio. Já os computadores não. Uma forma de a gente adaptar isso é utilizando sensores. Agora, eu vou citar três aplicabilidades do Kansat. Uma delas tem como objetivo a aferição meteorológica, certo? Existem sensores, como por exemplo o DHT11 ou o DHT22, que eles medem a temperatura, a umidade do ar, entendeu? Pode ter a implementação de módulos de câmera para análise de dados. Está bem em fase inicial essa câmera, porque o nosso projeto é analisar áreas com riscos geológicos como alagamentos, deslizamentos, para poder analisar e dizer se aquela área é de risco ou não. Também tem implementado no Kansat um módulo de GPS para dizer exatamente onde está a sua localização. Agora a aplicação naval. Imagine que vocês estão perdidos, estão naufragados. O Kansat ele iria agir como se fosse uma ponte entre você, você e o seu navio, barco, que está naufragado, junto com o navio principal, certo? Eu vou deixar o meu amigo Felipe acabar de explicar, porque ele se aprofundou mais nisso. Boa noite, gente. Eu sou o Felipe, também sou estudante de Ciência da Computação, né? E nosso projeto atual, a gente está adaptando, estamos fazendo dois projetos, na verdade. Porque nós já temos um Kansat para prever riscos geológicos já em uma fase relativamente avançada. Ele disse inicial para a questão da inteligência artificial, que a gente está trabalhando para poder capturar os dados e conseguir identificar o que é risco e o que não é. Isso é a fase inicial. A questão dos dados, captura de dados atmosféricos e tudo mais,
já está avançado, inclusive já tem teste, a gente já está testando. A gente está na dependência também de um drone para poder testar ele em campo, para ver no alto como é que ele vai funcionar. Mas em terra, ele consegue capturar os dados tranquilamente e esses dados eles são passados, em teoria a gente vai passar ele vai estar no alto, né, e ele vai passar os dados para a estação solo com um módulo de radiofrequência. Com relação à aplicação naval, a gente vai usar ele voltado para salvataje. O que a gente vai fazer? A ideia é não que ele seja um item indispensável, algo do tipo, ou para substituir alguns dos itens principais de ação obrigatórios na salvatagem. Ele seria mais um complemento, ou um recado, caso algo falhe. A ideia nesse satélite, microsatélite, é que ele consiga repetir o sinal de rádio. No caso do IHF e o HF. Já. A ideia é que haja um kit com uma maleta. Inclusive essas maletas já são comercializadas hoje. Tem várias maletas que vêm com isso. Uma fotocélula, uma célula solar, e ela vem com carregadores e tudo mais. A ideia que a gente quer fazer é acoplar isso tudo a uma maleta, e essa maleta ela tem que ser à prova d'água e tem que flutuar. Isso é uma questão que a gente vai trabalhar nisso. Mas a ideia é essa. A questão central, que é você não ficar sem o seu equipamento, isso já é possível fazer. Só com a placa solar, independente de onde você não pagar ou algo acontecer com você, você vai conseguir ou carregar o seu rádio, ou carregar o seu celular, ou algum outro equipamento que você tenha para você poder fazer contato e pedir ajuda. E esse kit também vai acompanhar um drone. Esse drone, nós não temos como levantar o nosso site nesse momento de outra forma. Na verdade, as únicas duas formas que tem é um drone ou um foguete. A questão é que o foguete não se aplica a isso. Não tem como fazer isso com um foguete. Com um drone, dá para fazer que você tenha um controle maior sobre aquilo que você está, naquele momento que você está ali, no ambiente total que você tem ali. Essas são as funcionalidades principais dele. A princípio são essas, né? Alimentar dispositivos que você tem, ampliar a área de cobertura do sinal do rádio, vou falar um pouco mais sobre isso, enviar dados de geolocalização, caso latitude, longitude. No nosso site, a gente tem um módulo GPS que ele já faz isso tudo. Inclusive ele pega a hora, ele captura a hora e ele tem mais alguma função dele? Não, a câmera não é dele, a câmera a gente coloca assim no site, não tem saber do módulo, mas eu acho que é só isso. E capturar imagens aéreas, que é com a nossa câmera. Aqui é uma ilustração básica do que a gente pretende fazer com isso. A maleta vai com aquele kit que eu já falei para vocês. Você tem uma câmera que ela vai capturar os dados que você tem ali. Por exemplo, se você está numa ilha, você precisa iniciar ali, você precisa planejar a sua sobrevivência naquele momento. Com o drone e o CanSat no alto, você consegue mapear até uma certa distância essa ilha para ver o que tem ali de recurso, para você poder se manter até chegar a uma ajuda. Ela amplia a comunicação através de um módulo que captura esse sinal VHF e UHF, e esse módulo ele tanto captura como ele envia dados. Então é possível fazer uma ponte, enviar os dados para lá e buscar algum contato, e os dados que eu já falei ali anteriormente. É possível fazer uma previsão de chuva a curto período só com alguns dados atmosféricos. É uma questão de cálculos e isso a gente está trabalhando nisso já.
para que uma pessoa naufragada ela entenda, dependendo de onde ela estiver, que a chuva pode impactar no salvamento dela naquele momento. Isso aqui é um pouco mais do subsistema do CANSAT propriamente dito, né? São alguns subsistemas, a gente divide ali os subsistemas que é mais fácil para trabalhar assim, com as partes eletrônicas dele. Aqui é o módulo, o NMDVM, que vai fazer essa ponte. E o subsistema de energia que a gente vai passar. A gente vai chegar lá. Subsistema dos sensores, né? O sensor LT11, que ele citou antes. O barômetro, que é o MP180, e o módulo GPS. Aqui tem a câmera, um subsistema de comunicação, que é o módulo que vai fazer a ponte na comunicação. Tá. A alimentação. Atualmente, o nosso sistema ele tá consumindo 588,5 mAh em média. Ele pode ter um pouco mais ou pode ter um pouco menos. Então, digamos, duas baterias de lítio em série, 3.7. Em série dobrou a potência e dobrou a potência? Não. Dobrou a tensão. Dobrou a tensão, manteve a potência. 3800 consegue alimentar isso aí por mais ou menos umas 6 horas. Lá que a gente tem que fazer um cálculo também da bateria, tudo mais, tem que pegar o fabricante para ver, para descontar um pouco. Mas a princípio ele funciona bastante tempo antes de ser carregado. A maleta, como eu falei antes, ela terá acoplada nela uma célula fotovoltaica para que você não fique realmente sem comunicação. O drone. Com relação ao drone, aí a gente tem um pequeno problema com relação ao drone. Porque o que acontece? Eu quero fazer uma ponte. Aí o meu rádio ele tem um alcance de 20 km, 10 km, e o meu drone não chega tanto. Se for um drone barato, ele não vai chegar tanto, você não vai ter comunicação com ele e vai perder antes. Tem drones no mercado hoje que suportam uma distância de até 20 km. Você até 20 km, se o rádio chegar mais ou menos isso, a gente vai conseguir fazer essa ponte. A questão mesmo é o drone. Porque drones com essa capacidade estão na faixa de 12 mil, 10 mil, que tornaria um projeto caro. Um projeto todo hoje, todo o projeto CANSAT que nós temos hoje, ele não passa de R$300. O que encareceria o projeto seria mesmo o drone. Mas aí é uma questão que até o meio do ano não tinha lançado o drone que chegava tão longe, alguns mais caros. Mais caros do que 2 mil. A nossa ideia para poder implementar a curto prazo um anemômetro. A questão do anemômetro é o seguinte: eu não vi nenhum anemômetro para Arduino pequeno, não tem. A questão é a seguinte: fazer um pequeno que seja capaz de medir a velocidade do vento e tudo mais que ele é capaz de fazer, mas que atenda aos requisitos de um CANSAT. Esse vai ser o desafio nosso em breve. Porque se a gente não tem esses dados, a gente não consegue fazer a previsão de chuva também. A gente precisa desses dados. Por isso, o próximo elemento é esse. Fazendo isso, a gente consegue fazer isso. Tá bom. Então é isso, gente. Eu agradeço o tempo de vocês. Obrigado. Qualquer dúvida. Qualquer dúvida ou sugestão, ou quiser se inteirar um pouco mais sobre o projeto, procura a gente, porque a gente não desse slide e não conseguimos colocar. Vai ser a capa do trabalho, calma aí. Faz assim.
não conseguimos colocar o QR Code, o site, essas coisas todas. Na verdade, a gente esqueceu mesmo. Vacilamos. Conseguimos colocar isso aqui. Aí é só procurar a gente depois, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Acho que nem eu que sou da área naval imaginava que poderia ter algo assim, então vocês estão de parabéns. Depois eu vi o certificado da apresentação e o trabalho entra como a nota artificial. Gente, então agora finalmente, com um pouco de atraso, porque está muito caótico, eu passo a palavra para o professor Carlos Vitor, que vai dar um mini curso de Python. Aí amanhã eu espero vocês 1h da tarde, em primeiro período, 1h da tarde, que é eu que vou apresentar. Se eu não ver vocês...